Capítulo 58. Sorriso astuto autor, Mingyu. Tradutor, Blue Spark revisor, Loliveira 3. Al-Rai olhou silenciosamente para o hobby negro em suas mãos. Ele não sabia do que era feito, mas era muito grosso, com um bom artesanato. No entanto, o que ele mais notou foi que o estilo do manto parecia algo que um vilão de um programa de TV usaria. Quanto ao chapéu que ele estava carregando, era um grande chapéu. A coisa mais importante sobre isso era que cobriria o rosto dele para que as pessoas não pudessem ver a aparência dele. Tudo isso foi perfeito para se disfarçar de mago negro. Al-Rai usava o manto sobre suas roupas de guerreiro. O manto negro era muito grande e grosso, para não mencionar que ele não estava com frio depois de usá-lo, e o tecido do hobby era bem macio, então era confortável de usar. Ele não pôde deixar de concordar com satisfação. Uma vez que ele colocou o chapéu, ele pegou sua caixa mágica e saiu da cabana. Quando Green viu Al-Rai saindo pela porta, ele descobriu que o hobby realmente servia para Al-Rai. Vestir realmente fez Al-Rai parecer um mago negro. Isso porque Al-Rai tinha um temperamento peculiar que o fazia parecer fora de sintonia com o mundo. Se você não prestasse atenção nele, não sentiria a presença dele, como se ele fosse um homem invisível. Na verdade, o temperamento de Al-Rai era assim simplesmente porque ele era um otaku de sua vida passada. Otakus geralmente eram menos propensos a se comunicar com outras pessoas e, naturalmente, eles eram muito bons em esconder sua presença. Eles sempre se colocavam em um lugar onde as pessoas não prestavam atenção para que ninguém os notasse. E então eles se sentariam lá, observando o mundo. Em sua vida passada, Al-Rai teve tal experiência. Uma vez, ele saiu com seus amigos de trabalho. Eles saíram para jantar e depois foram para um hotel, mas foi só quando foram até seus quartos que todos o notaram. "Você foi convidado?" todos perguntaram, surpresos. Quando seus amigos o perguntaram isso, Al-Rai não sabia o que fazer, porque mesmo que ele os tivesse acompanhado, eles se esqueceram completamente dele. Foi precisamente por causa deste temperamento que fez o hobby negro parecer apropriado em Al-Rai. Parecia que ele estava fora de sintonia com o mundo, então você poderia facilmente ignorar sua presença, o que era certo para um mago negro. Todo mundo estava olhando para Al-Rai, enquanto Green não pôde deixar de ficar surpreso quando ele pegou o chapéu. "Que estranho", disse Green. Al-Rai pegou o chapéu de volta de Green e depois o usou novamente. Seu temperamento corporal mudou de repente, como se ele estivesse prestes a desaparecer. Essa mudança, se você não o viu pessoalmente, não acreditaria. Mas todo mundo ficou feliz. Se Al-Rai usasse o hobby, ele parecia um mago negro. Se ele tirasse, ninguém pensaria que ele e o mago negro eram a mesma pessoa. Isso foi muito conveniente em esconder a identidade de Al-Rai. Green sacudiu a cabeça. "Eu nunca teria pensado que essas roupas seriam tão adequadas para o jovem mestre. Meg também vai trocar de roupa. Ela vai segui-lo como uma empregada. Se você sair, ela pode protegê-lo, e ninguém suspeitaria de nada quando uma empregada segue um mago negro." Al-Rai olhou para Meg. Para ser honesto, embora ele quisesse ver esse lado dela, seu coração parecia desconfortável, então ele estava com um pouco de medo de encarar Meg. Green então acrescentou: "Originalmente, eu queria que Blochiad e Roquiad o seguissem, mas se esses dois idiotas trabalhassem juntos, então eles provavelmente se destacariam demais e despertariam suspeitas." Al-Rai realmente não achava isso. Mas como Green não queria que Blochiad e Roquiad os seguissem para fora, ele teve que desistir. Só então, Meg de repente falou: "Jovem mestre, você não quer que eu vá com você?" Al-Rai ficou surpreso quando se virou para olhar para Meg. Ele descobriu que os olhos dela pareciam lacrimosos, delicados e encantadores a ponto de deixar as pessoas sem palavras. "Não, não é isso", Al-Rai disse rapidamente. "Você pode me seguir." Ele se virou novamente, com medo de olhar para Meg. Quando ele virou a cabeça para trás, viu que ela tinha um sorriso astuto no rosto. Meg descobriu que Al-Rai parecia estar com um pouco de medo dela. Em circunstâncias normais, ela não teria concordado com ele, mas agora ela queria ver se Al-Rai se importava com ela. Acontece que ele se importava. Os homens pensavam que as meninas nunca entenderiam se um cara se importava com ela ou não, mas apenas um olhar dizia que Al-Rai sabia. Meg não pode deixar de rir quando pareceu ter medo dela. Agora ela sentia vontade de provocar Al-Rai.
Mas desde que Green e Merin estavam de pé ao lado dela, então ela não faria isso. Green não pôde deixar de olhar para Meg, que abaixou a cabeça e então se virou e saiu correndo. Eu tenho que ir arrumar algumas coisas, disse ela. Merin e Green não se opuseram quando perceberam que Meg estava interessada em Zhao Hai. Se fosse no passado, eles não teriam deixado Zhao Hai se aproximar de Meg, mas agora eles não se opunham a isso. Green então se virou para Zhao Hai. Jovem mestre, é melhor você ligar o monitor de modo que Merin possa estar em alerta para nós, mesmo se estivermos descansando. Se eu fosse embora, e se Meg não estivesse ao seu lado, você sempre pode pedir a Merin para ajudá-lo. Zhao Hai pensou que não havia necessidade, mas ele concordou. No entanto, ele se sentiu desconfortável com isso. Se ele permitisse que Merin usasse o monitor, ela teria que assisti-los 24 horas por dia, e ele realmente se sentia mal com isso. No entanto, ele ainda fez isso. Já que eles estavam do lado de fora das Terras Negras, eles precisavam de um seguro extra. Mesmo que ele tivesse as memórias de Ada, desde o nascimento até agora, Ada nunca deixou a capital do Império Aksu, então ele não sabia muito sobre o mundo exterior. Neste caso, Zhao Hai não sabia nada sobre a situação lá fora, então ele teve que fazer as coisas de acordo com o conselho de Green. Mais tarde, ele ligou o monitor para Merin. Meg também terminou de fazer as malas, segurando uma sacola enquanto se vestia como uma empregada. Deve ser dito que Meg parecia muito bonita em uma roupa de empregada. Ela parecia tão gentil que as pessoas não podiam deixar de sentir o desejo de protegê-la. Depois de tentar não olhar para Meg, Zhao Hai se virou para Merin e disse: Vovó Merin, se você precisar de alguma coisa, pode simplesmente tocar no monitor. Eu estarei ouvindo. Merin assentiu: Jovem mestre, você pode ficar tranquilo. Mas você também deve ser cuidadoso. Zhao Hai também assentiu com a cabeça. Então, com um pensamento, Zhao Hai, Green e Meg apareceram na floresta. Green deu uma olhada ao redor e então disse a Zhao Hai: Jovem mestre, chame seu morto-vivo. Então nós iremos para a Fortaleza Montenegro. Green sorriu. Se fosse qualquer outra cidade, quando nós tivéssemos mortos-vivos convocados, as pessoas pensariam que estaríamos atacando a cidade. Mas aqui é o Montenegro. Não há razão para atacá-lo. Se passarmos pela cidade enquanto estamos sentados em um morto-vivo, reduziria problemas porque ninguém nos incomodaria. Zhao Hai ficou intrigado, mas eu estou usando o hobby de um mago negro. Isso não é suficiente para impedi-los de nos incomodar. Esse lugar não é o mesmo de outras cidades. Não tem tantos magos, muitas pessoas nem tentariam se passar por um mago negro. Todo mundo no continente sabe que os magos negros não estão para brincadeira. Às vezes alguém fingiria ser um mago negro para cometer roubo e extorquir coisas de aventureiros. Se não tirarmos um morto-vivo, as pessoas podem não achar que você é realmente um mago negro. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.